Olá, meu nome é Raíssa Eloá, sou aluna do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, campus Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco. Curso o terceiro ano do médio integrado em agropecuária. E hoje estou aqui para apresentar uma série em podcast, cujo tema é Vozes Empoderadas, que retrata o protagonismo feminino das comunidades do território quilombola Águas do Velho Chico. A série Vozes Empoderadas promete ser um espaço de reflexão, celebração e aprendizado, onde as histórias e experiências das mulheres quilombolas ganham destaque e reverberam com força e autenticidade. Que cada um dos 5 episódios seja uma ode à resistência, à diversidade cultural e à força transformadora dessas mulheres incríveis. Essa série é um projeto de extensão do edital número 99/2023, Processo Seletivo de Projetos e Bolsas de Extensão para Fortalecimento de Povos Tradicionais. Bom dia, meu nome é Luana, sou natural do município de São Bernardo do Campo, fica no ABC Paulista, dentro do estado de São Paulo. Venho de um bairro periférico chamado Vila São Pedro e há 8 anos que eu me aquilombei. Agora no começo de 2025 faz 8 anos. Sou professora de cultura baseada em artes e tecnologia e professora de inglês também. Sou mãe de um filho de 12 anos chamado Felipe, sou casada, meu marido é quilombola, e a partir desse momento, desde 2017 que me tornei quilombola. Eu não gosto desse termo, se aquilombar, porque eu já me sinto naturalmente quilombola. Luana, como a juventude quilombola ela se expressa artisticamente? Então, hoje nós temos muitas expressões culturais que acontecem aqui no território e muitas delas a gente traz para dentro do ambiente escolar. Algumas acontecem fora do ambiente escolar e outras dentro do ambiente escolar, como expressões religiosas, por exemplo, o São Gonçalo, o Reisado, a gente está sempre trazendo para dentro da nossa aula, para dentro da nossa matriz curricular. Eu acho que eles têm que se reconhecer dentro da arte, eles têm que se ver. O imagético é muito importante, então eles têm que continuar perpetuando essa história para não deixar morrer a cultura, né? Essa herança cultural que vem da ancestralidade, né? Dos mais antigos, mas aí os antigos vão passando para eles e aí vai ficando, e a juventude continua representando. É, aqui nós temos várias formas de expressão, expressões culturais, né? Como a vaquejada faz parte da cultura local hoje, vem se fortalecendo. A dança afro, a gente tem na nossa escola 2 grupos de dança afro. Geralmente as expressões que nós temos aqui é mais local mesmo, né? Devido ao difícil acesso a expressões culturais de fora, como cinema, teatro. Essa parte, assim, eles têm difícil, a questão da locomoção é é mais complicada para a gente. Então, acaba que a gente fica dentro do nosso próprio eixo mesmo. Essas são algumas das expressões que acontecem. Quem são as mulheres que são referência na arte, na cultura aqui? As mulheres que são referência aqui, algumas delas que já até deram entrevista aqui para esse podcast, Dona Marinha da Mata, que traz o rezado, traz o São Gonçalo, está sempre passando para essa nova geração. A própria senhorinha também que já participou, que é uma liderança de juventude, antes de ser gestora, ela já da igreja, estava dentro de todas as expressões, então são pessoas fortes dentro da nossa cultura aqui. Além de todas as mulheres que assim não são sempre faladas, né, que às vezes são do lar, estão no seu dia a dia, cuidando ali dentro da sua casa dos seus filhos, mas que fazem parte dessa rede, né, dessas expressões. Porque sempre precisa de um grupo grande de gente, né, para essas expressões culturais. Agora a gente também teve oficinas de teatro, então o nosso jovem está se aproximando também mais do teatro. Teve oficina de documentário, né, está surgindo esse interesse de fora para dentro, de trazer um pouco de conhecimento sobre esses outros tipos de arte. Mas as mulheres em quem eu vejo, assim, quando você me pergunta inspiração mesmo, em liderança,
Essas são as principais. Você sente que vocês enfrentam algum desafio aqui para a valorização da. Sim, eu sinto que existe um grande desafio, a questão do racismo estrutural, porque, assim, muitas pessoas têm um preconceito mesmo com as manifestações culturais que acontecem aqui, pessoas de dentro da comunidade, pessoas de fora da comunidade. Então, isso é um empecilho, né? Graças a essa lei que a Giselma falou no podcast dela, que traz essa matriz curricular quilombola específica, a gente consegue trazer essa questão religiosa para dentro da escola. Tem a lei que nos assegura hoje da gente poder praticar, da gente poder ensinar, da gente poder passar de geração em geração dentro da escola. Então, essa lei foi uma coisa que ajudou a gente para que a gente conseguisse permear por esses assuntos. Mas ainda existem, sim, algumas barreiras, né? A questão do acesso, como eu estava falando, infelizmente aqui o acesso é muito difícil. Então, para a gente conseguir ter acesso a outro tipo de cultura, é bem complicado. Como você citou a questão do São Gonçalo, a gente não conhece muito bem essa cultura. Você pode explicar como funciona as rodas de São Gonçalo para a gente? Eu também sou recente, né, nessa parte dessa expressão cultural, mas procurei me aprofundar mais como o meu componente curricular, né, é cultura com saberes em arte, né, então eu tenho que trazer esses saberes de dentro da comunidade. E o São Gonçalo, ele tem uma mistura de religião com a dança afro, então a gente vê que tem algo diaspórico ali, né, não é somente algo, o simples pelo religioso. Então tem as músicas, as cantigas. Geralmente o São Gonçalo é feito como uma forma de pagar alguma promessa. Na maioria das vezes é assim, né? O caso do São Gonçalo. A pessoa faz uma promessa, por exemplo, eu vou fazer 32 rodas de São Gonçalo. Então quer dizer que ali vai um dia e meio, são várias rodas, né? Dançando e cantando. Tem uma vestimenta específica, que geralmente é o vestuário branco, existe um pano de cabeça que é usado. E existem os instrumentadores, que são as pessoas que tocam, e toda a comunidade acompanha. E aí, toda a comunidade geralmente participa quando tem esse tipo de manifestação. É uma coisa que é aberta ao público, e a gente está inserindo essa cultura mais na escola agora, né? A gente está sempre fazendo apresentações. Então, a representação não é exatamente o São Gonçalo que acontece na escola, claro, obviamente. Mas eles trazem uma representação e eles me ensinam, né? Não sou eu que estou ensinando eles trazem e eles que me ensinam nesse momento. Você sente que nessa cultura do São Gonçalo há a presença de jovens ou os jovens estão extintos nessa questão de passar por geração em geração? Não, eu sinto que tem muita presença de jovens, né? Eu vejo que é bem 50-50, assim. Tem as pessoas mais velhas, anciãos da comunidade, que trazem, ensinam, mas os jovens também, muitos desse, né, de aprender. Alguns ficam só ali assistindo, mas você vê muita criança pequena, 6 anos, 7 anos, adolescente. Então, uma coisa que a gente tem que realmente passar de geração em geração. Eu fico muito feliz quando eu vejo os jovens se interessando, se apropriando do que é seu, né? Porque só tem muita influência de fora, mas a gente tem que ver o que é nosso, o que é ancestral, o que é diaspórico. A gente tem que se empoderar e se apropriar disso. Porque tem algumas culturas que a gente vê que vai morrendo, né, ao longo do tempo, agora com essa questão da tecnologia, mas graças a Deus o São Gonçalo e o Reisado eu vejo que é uma coisa ainda que é muito presente, assim, na vida dos jovens. Não são todos, mas uma grande parte, assim, participa e gosta. Então, eu como artista plástica, sempre trouxe essa questão, antes, né, de trabalhar com educação, de negritude, então sempre gostei de desenhar personalidades afro, e aí isso teve uma visibilidade aqui, graças a Deus pela comissão e graças a essa lei que assegura que os professores sejam professores quilombola, eu consegui entrar esse ano, né, para trabalhar, e aí foi uma alegria, assim, para mim, foi um bálsamo, porque eu consegui
trazer a minha arte para dentro da sala de aula. Assim, meu projeto dentro da sala de aula hoje é trazer visibilidade para esses jovens, né? Fazer com que eles consigam se enxergar, se ver. Eu acho que a educação, quando você se vê, quando você vê a sua cultura, quando você vê o seu traço, quando o imagético se parece com você, você se interessa mais por aquilo, né? Então, meu projeto sempre foi dar visibilidade, porque assim, quando eu comecei a lecionar, que eu voltei à minha época de estudante, né? Uma das coisas que me incomodava era o fato de que eu me sentia invisível, né? Na minha fase da escola. Então eu perdi muito, eu deixei de aprender muito porque eu me senti invisível. Então eu queria que meus alunos sentissem que eles têm visibilidade, sabe? Que eles existem, que eles são belos e que seus traços são belos e extinguir esse racismo que a gente tem, porque a gente mora numa comunidade onde acredito que aqui não são dados oficiais, mas eu acredito que aqui 90% são pessoas negras, né? A população é feita de pessoas negras. E aí eu sentia muito, né? Que ainda tem essa questão do racismo, mesmo todo mundo sendo negro, mesmo ele vendo a sua avó, a sua mãe com traços, né, ali, ele ainda tinha essa questão do preconceito e questão de falta de autoestima. Então, eu quis realmente falar, não, vou trazer algo para que esses jovens consigam se enxergar, consigam se ver de forma positiva, né? Então, dentro do meu componente curricular, eu trazia técnica e aderia a algo que fizesse parte da realidade deles. Então, por exemplo, se eu for trabalhar dadaísmo, que é colagem, por exemplo, eu não vou pegar uma coisa aleatória, eu vou pegar uma imagem de uma personalidade negra, né, e colocar lá para que ele enxergue, para ele conheça a biografia daquela pessoa. E isso eu fui notando que eles foram criando uma autoestima. A gente trabalhou trança, a gente trabalhou a cultura daqui, Rezado, São Gonçalo, a gente trabalhou pintura afro. E aí eu fui trazendo. Eu sei que eu sofri uma crítica realmente por ficar sempre dentro desse eixo, mas como eu fui notando que isso foi dando certo, esse projeto foi dando certo, eu quis continuar. O importante para mim é que eles sigam bem, que eles consigam se chegar e que eles consigam aprender. E aí, hoje, né, questão de apresentação, se você perguntar sobre colorismo, se você perguntar sobre identidade, hoje ele consegue falar, né? Se você perguntar qual o tom de pele, se tem diferença tom de pele e de raça, tudo isso a gente foi trabalhando aos poucos e essa acho que é a minha missão aqui. Hoje eu consigo entender por que a diáspora me trouxe até aqui, por que eu saio da periferia de São Paulo, porque muita gente me pergunta, né, por que você deixa por que você não volta para São Paulo? É porque, assim, realmente eu acho que tinha algo que tem a ver com propósito, assim, acredito muito nisso. Então, assim, chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Foi um prazer tê-la aqui conosco, Luana, nesse episódio incrível, explorando histórias e experiências que nos conectam. E quanto a vocês, ouvintes, agradecemos por nos acompanhar e esperamos que vocês tenham se inspirado tanto quanto nós. Até o próximo episódio e um grande abraço. Quem tem suas famílias nunca queira abandonar. Tem que se lembrar do Natal que vai chegar. São José, esposo de Maria, o anjo anunciou e nasceu um Deus menino. São José, esposo de Maria, o anjo anunciou e nasceu Deus menino. Quem tem sua família nunca queira abandonar. Tem que se lembrar do Natal que vai chegar. É Natal, é Natal, é Natal do Salvador. É Natal, é Natal, é Natal com muito amor. É Natal, é Natal, é Natal do Salvador. É Natal, é Natal, é Natal do Salvador.